Olá, tudo bem? Como vocês estão? Saudações, que tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós vamos iniciar a nossa gravação da videotutoria da disciplina de didática, referente ao dia 1º de novembro. Amanhã é feriado, né? E vocês vão poder descansar um pouco, dia de finado, mas já vão levar aí junto um pouco dessas discussões que precisam ser realizadas para os estudos da disciplina de didática para a AD2. É isso mesmo? Então, primeiramente, eu peço desculpas a vocês por não realizar essa gravação em presença, né, com vocês participando online. Infelizmente ou felizmente, para mim, eu estou em uma atividade de estudo e que requer a minha atenção exatamente na data em que nós estaríamos conversando sobre a disciplina de didática e os conteúdos referentes à AD2. Então, para não ficar em branco, se fosse um momento presencial de estudo, se não estivéssemos ainda trabalhando de forma remota dentro da educação à distância, eu estaria antecipando a videotutoria, ou melhor, a tutoria presencial, né? Mas como nós estamos trabalhando remotamente dentro da educação à distância, a minha antecipação ela vem por forma de gravação. E até vale a gente pensar que nisso a tecnologia também tem contribuído bastante para estreitar os nossos laços, para fazer com que a distância não atrapalhe o nosso relacionamento e os nossos estudos, porque ela vem otimizando essa relação de ensino-aprendizagem, mediação e conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O que é interessante? Saber qual é o conteúdo a ser estudado para a D2 do curso de pedagogia da disciplina de didática. O conteúdo previsto é da aula 13 até a aula 23. Então, essa parte do estudo de didática é uma parte mais clássica, que ela vai falar sobre os objetivos de estudo, objetivos, na verdade, de ensino, né, de estudo para o aluno, vai falar sobre o conteúdo, vai falar sobre o desenvolvimento, vai falar sobre o currículo, a importância do currículo, da interação e essa participação mais prática do currículo dentro da sala de aula, e vai falar sobre o planejamento. Então, na aula 13, referente à aula 13 e 14, na videotutoria do dia 18 de outubro, nós vimos e falamos bastante sobre os objetivos educacionais. Os objetivos educacionais no contexto atual da prática escolar. E seus objetivos, né, dentro do objetivo de estudo, que é reconhecer a importância dos objetivos de ensino para as práticas educacionais, ou seja, identificar as características dos objetivos de ensino no contexto atual, ou seja, no contexto ao qual o aluno está inserido, e elaborar, ou seja, um objetivo muito importante dentro do estudo dos objetivos de ensino é saber elaborar objetivos de ensino em diferentes níveis. Eu não vou me aprofundar muito sobre os objetivos, porque nós estudamos isso bem na videotutoria do dia 18 de outubro, então quem não participou, ou quem não assistiu, ou quem esqueceu, vale a pena rever lá na sessão de tutoria, no tópico dentro do fórum, sessão de tutoria, do dia 18, e rever o conteúdo dessa aula, porque ele, pelo menos na minha humilde opinião de pedagoga, é um dos itens mais importantes dessa parte clássica da didática, porque sem os objetivos você tem dificuldade para desenvolver o conteúdo, você tem dificuldade para desenvolver as estratégias de ensino, para analisar e contextualizar o currículo. Então, o objetivo, além de saber formular, de acordo com Gandhi e Cruz, que é o que e para quê, o objetivo específico de pesquisa ele tem que ter o que e para quê,
saber formular com iniciais em verbos de ação, quando são objetivos específicos e quando são objetivos gerais, verbos que imprime o abstrato, mas que potencializa e generaliza aquilo que você quer com toda ação. Verbos que traz o pensar, o refletir, o analisar, o compreender, né? E aí vem os específicos que vai operacionalizar, concluir a operacionalização para a execução do objetivo geral. Ou seja, falei que não ia falar, me aprofundar muito, mas já estou fazendo isso. De qualquer forma, volta lá na videotutoria do dia 18 para você entender melhor e também o material didático, que é a referência de vocês principal, o conteúdo que trata sobre os objetivos específicos, que é a aula 13 e geral, é claro, objetivo geral e específico, que é a aula 13 e a aula 14. E aí vem a aula 15, que traz os conteúdos necessários ao ato de ensinar. Você já sabe quais são os objetivos que você quer que o seu aluno alcance no final da aula. Então, agora você precisa olhar para o seu currículo, ver quais são as temáticas curriculares propostas. Veja bem, o currículo ele é uma proposta curricular, ele não é uma grade, né? Grade é a sensação de prisão, é uma sensação de algo que você não pode mudar, não é flexível. Isso já foi assim há muitos anos atrás. A didática crítica e atual, ela trabalha com uma matriz curricular e não com grade curricular, porque a matriz ela é flexível, ela vem numa perspectiva mais ampla, a qual você pode olhar toda proposta curricular e flexibilizá-la de acordo com a realidade do seu local de trabalho, ou seja, onde a escola está inserida, esse contexto na comunidade, no estado, no município, no estado e no país, tá? Então, isso é fundamental a gente entender. E aí, partindo desse currículo, eu entendendo quais são os objetivos, ou seja, quais são os pré-requisitos indispensáveis que o meu aluno precisa compreender, precisa aprender dentro daquela proposta curricular, eu vou traçar os objetivos gerais ou o objetivo geral daquela aula para o meu aluno conseguir alcançar. E logo, para eu alcançar esse objetivo geral, eu preciso criar estratégias, eu preciso pensar no conteúdo baseado nesse currículo, nessa proposta curricular, nesse tema de proposta, e o melhor caminho, ou seja, método, quais são os melhores métodos, quais são as melhores técnicas para que quais são os melhores procedimentos para que o meu aluno alcance esses objetivos que agora serão traçados de forma específicas para eu alcançar o objetivo geral. Então, que conteúdo é esse? Esse conteúdo ele é atividade, e essa atividade ela pode ser escrita, ela pode ser um formulário, ela pode ser uma atividade dentro de sala de aula, e aí é onde você vai interagir mais com técnicas e com os métodos e com o procedimento que você vai desdobrar dentro da sua sala de aula para que esse aluno consiga concluir esse conteúdo que especificamente ele vai alcançar os objetivos específicos, tá? Então, um exemplo, vou elaborar uma atividade de relacionar uma coluna com a outra, vou trabalhar ciências, ensino de ciências, vou utilizar um exemplo aqui mais antigo, que não se usa mais o termo vertebrados e invertebrados, quem faz biologia hoje sabe disso, mas vou utilizar um termo mais antigo e só para a gente entender um pouco melhor, relacione, uma questão, relacione para o aluno a primeira coluna de acordo com a segunda, identificando os animais invertebrados. Um exemplo. Então, esse aluno, ele precisa executar, ele vai ter que fazer essa atividade, esse exercício, ele vai precisar relacionar,
olha o verbo no infinitivo, um verbo de ação, relacionar o quê? A primeira coluna de acordo com a segunda. Então, está aqui o quê de Gandim. Para quê? Relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda para compreender quais são os animais invertebrados. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda para quê? Identificar os animais invertebrados. Ou seja, é uma atividade. Eu transformo isso em objetivo específico. Na verdade, ele já vem como objetivo específico e eu transformo esse objetivo específico em atividade. Relacionar a primeira coluna. O quê? Gandim, relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda, para quê? Cruz, identificando os animais invertebrados, tá? É uma atividade. Então, poderia ser uma roda de conversa. Para que eu vou fazer uma roda de conversa? Então, eu preciso estar o tempo todo, ao mesmo tempo, criando objetivos específicos para a execução do meu aluno, que ao mesmo tempo vai me justificar aquela atividade, aquele conteúdo da proposta curricular e o método, ou seja, o caminho, as técnicas, que são os recursos que eu estou utilizando, e os procedimentos, que é o passo a passo de como eu vou executar esse conteúdo para alcançar esse objetivo geral, ou mesmo específico, tá, gente? Não é uma aula, é só uma chamada para vocês ficarem espertos do que é uma coisa e do que é outra. A gente está falando já de itens que compõem um planejamento, né? Então, primeiro com um objetivo, depois com os conteúdos sendo associado com a proposta curricular do seu ano de escolaridade e da sua área de conhecimento ou disciplina. E depois a gente vai desenvolvendo com métodos e técnicas e procedimentos, que é a parte dos recursos, que são os meios, que é o passo a passo que você vai desenvolver esses procedimentos com esse caminho, que é o meio que você escolheu para executar esse conteúdo, apoiado no objetivo que o seu aluno precisa alcançar. Veja bem, eu estou falando o tempo todo, objetivos que o seu aluno precisa alcançar. Não são objetivos para você, professor, para o seu aluno. Então, é muito comum o erro do professor elaborar objetivos para ele alcançar, tipo assim, apresentar uma aula expositiva de modo que os alunos compreendam quais são os animais invertebrados. Não, o objetivo não é para você, professor, executar, é para o seu aluno alcançar. Então, para não acontecer esse erro comum, você coloca na cabeça, ao final da aula, o meu aluno deverá ser capaz de. E aí, no papel, você coloca o que ele é capaz de fazer no final da aula. Então, eu penso, ao final da aula, o meu aluno deverá ser capaz de. Escrevo identificar a primeira coluna de acordo com a segunda, apresentando quais são os animais X, né? Relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda, identificando os animais X. Completar a lacuna percebendo a necessidade da água no meio ambiente. E assim vai. Né? Então, são objetivos específicos que automaticamente acabam virando conteúdo ou uma atividade operacional, por isso que os verbos para o objetivo específico, eles são verbos operacionais, porque é algo de execução para que o aluno consiga concluir no final daquela tarefa e alcançar o objetivo geral no final da aula, tá? Então, tá aí a importância dos conteúdos necessários, ou seja, eu olhar para o meu currículo, pensar em como que eu vou trabalhar essa proposta curricular, quais são os pré-requisitos indispensáveis que meu aluno precisa conhecer, precisa dominar e criar atividades, tarefas por meio de procedimentos e de técnicas com conteúdo para o aluno alcançar os objetivos, tá?
Aí, na aula 16, vem organizando o ensino entre métodos e técnicas ou procedimento, que vai falar sobre reconhecer a importância do conhecimento na sociedade dos nossos dias atuais e explicar o significado dos termos método, técnica e procedimento, que eu já falei aqui, tá? Se vocês prestaram atenção, eu já falei o que é método, já falei o que é técnica e já falei o que é procedimento. E se você retornar lá na videogravação da aula 18, isso também foi falado lá com mais especificidade, tá? Então, para não ficar muito repetitiva, eu estou dando sequência. Aula 17. O que você precisa entender na aula 17? Principais métodos de ensino que traz um revisitar dos conceitos da atualidade, né? É a didática crítica e plural. E aí, qual é o seu objetivo como aluno alcançar no final da aula? Conceituar o método de ensino, reconhecer os principais métodos de ensino mais atualizados no ensino fundamental, identificar as possibilidades de aplicação dos métodos estudados na prática cotidiana. Eu, ao explicar um pouquinho a aula 16, eu já entrei nessa aula. Se vocês prestaram atenção e leram o material, vocês com certeza perceberam isso. Então, lá no fórum, eu coloquei tudo especificadinho, a aula 13, da aula 13 e até a aula que vai cair na AD2, que é a aula 23. E coloquei lá o conceito, ou seja, o que precisa ser estudado na aula e os objetivos. Por que eu coloquei os objetivos? Para vocês perceberem que o material de vocês traz os objetivos específicos que você precisa alcançar ao final daquela aula. Isso é importante. E automaticamente, se você observar esses objetivos específicos que no início de toda a aula, todo o material didático de vocês tem, vocês vão perceber que o conteúdo da aula ele está sempre se reportando aos objetivos específicos da inicial, que dá início à aula que você está estudando. Então, por isso eu fiz questão de colocar todos os objetivos, todos os temas e objetivos das aulas 13 a 23, lá no fórum, para vocês perceberem isso. E quando você entende quais são os objetivos que você precisa alcançar, às vezes você é capaz até de ter uma noção do que vai cair como pergunta na prova, porque tem que ter coerência. O objetivo, os conteúdos que são estudados dentro do material didático, inclusive na avaliação, precisa ter coerência com os objetivos que foram determinados para você, que é aluno, alcançar ao final de cada aula. Tá? Então, a aula 18 traz aí a linguagem oral, influenciando os modos de se conduzir o ensino, né? Então, é a forma, é o procedimento de como o professor ele vai trabalhar com uma aula mais expositiva, vai utilizar uma técnica diferenciada, com uma roda de conversa, a impostação de voz, a forma como ele interage com os alunos, de fazer os alunos ser mais participativo, de trocar informações com os alunos, né? E isso influencia o modo de se conduzir o ensino, porque o aluno ele automaticamente ele vai se identificar com o professor. E quando o aluno se identifica com o professor, automaticamente ocorre aí uma afetividade que traz junto o interesse pelo conteúdo, o interesse pela matéria, o interesse que aquele professor que eu tenho afeto vai me apresentar de novidade. Então, é uma relação muito importante, esses laços que são criados na relação professor-aluno. E a linguagem oral, ela influencia. Então, ela tem que ser clara, ela tem que ser dictível, ela tem que ser explicativa e didática. E para ser dessa forma, é importante o professor se colocar no lugar do aluno e entender quais os processos de pensamento que o aluno pode ter em relação àquele conteúdo que ele está apresentando. É o que eu faço aqui agora, nesse momento. Eu tento, e não quer dizer que eu consiga, mas eu tento me colocar no seu lugar, aluno, para que eu possa antecipar dúvidas e algumas perguntas que eventualmente podem ocorrer no futuro, ou que já ocorreu em algum momento da sua leitura, do seu estudo.
em casa com material didático, tá bom? Então, a aula 18 traz aí a linguagem oral influenciando os modos de se conduzir o ensino, reconhecer como objetivo, você, ao final da aula, deve reconhecer o processo de ensino em diferentes alternativas de métodos em que prevalece a oralidade, né? Então, quais são as técnicas, quais são os métodos, quais são as metodologias que envolvem a linguagem, são diversas, e muitas vezes o professor se utiliza muito mais desse recurso oral para estreitar os laços, não só de afetividade, mas para ensinar e dar conta do seu conteúdo, né? E o outro objetivo é aplicar esses diferentes procedimentos, né, passo a passo, de ensino no seu cotidiano escolar. A aula 19 traz aí a escrita, influenciando os processos, ou melhor, os procedimentos de ensino do professor, com o objetivo que você terá de reconhecer os procedimentos de ensino em que haja predomínio da escrita. Outro objetivo, ao final da aula, você deve comparar, que você precisa, na verdade, no decorrer da aula, porque é um objetivo específico e não geral, comparar os procedimentos estudados nesta aula 19 com aqueles vistos na aula anterior. Então, o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos que, na aula 18, vimos as formas, a influência da oralidade nos modos de se conduzir o ensino. É o que eu estou utilizando aqui agora, nesse momento, a oralidade. E a forma de escrita também, como influência nesse processo, na relação professor e aluno, e como essa escrita pode influenciar nos procedimentos de ensino. E aí a gente traz aqui, né, como estamos no momento remoto dentro da educação à distância, o material didático de vocês, com autores diversificados, organizados por uma coordenação que funciona na universidade de vocês, onde ela vai dizer qual é a forma da escrita que influencia melhor o entendimento ou os procedimentos didáticos para vocês compreenderem melhor o conteúdo. Então, é o módulo, são artigos que vêm complementar as informações que vocês recebem e que vai compor nessa parte oral que a tutoria ou a mediação, o mediador presencial realiza na apresentação dessa escrita já organizada previamente pela coordenação. Ah, Silvia, a gente está falando do ensino remoto dentro da educação à distância. E no presencial? E na sala de aula tradicional? Como é que isso acontece? Da modalidade mais presencial? Como é que isso acontece? Acontece analisando, pensando, refletindo, antes, durante e depois da ação, na forma como você organiza a sua escrita para o seu aluno. Você tem o conteúdo, você tem uma bagagem que você transmite de forma oral, o que você apresenta, melhor dizendo, de forma oral para o seu aluno, e agora como você vai organizar essa oralidade na escrita para que o seu aluno entenda e que ele também sinta vontade de escrever, demonstrando para você que ele alcançou os objetivos que você propôs para ele ao final de cada aula ou ao final de cada atividade. Tá? Então, a escrita ela influencia a forma de aprender do aluno, porque nem sempre a minha oralidade ela pode ser condizente com o que eu escrevo para o aluno. E aí eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu apresento uma excelente aula e na hora que eu vou escrever, para que o aluno tenha as informações como lembrete futuro, como organização das ideias, porque quando a gente fala, a gente organiza nossas ideias e quando a gente escreve, organiza melhor ainda. Às vezes, nessa organização escrita, ela não fica tão bem, tão didática para o aluno. É quando muitas vezes a gente escuta alguém falando assim, nossa, aquele professor, ele sabe muito conteúdo, mas ele não tem didática, ou seja, significa que é uma pessoa que talvez ele tenha uma escrita muito boa. Aí, na hora dele apresentar a escrita no quadro, ele sabe fazer muito bem, mas na hora de vocalizar, na hora de oralizar a apresentação, ele não consegue. E assim
vice-versa também. Ele tem uma escrita muito boa, uma explicação que demonstra as informações, o conhecimento que ele tem, que ele formou ao longo da vida, mas na hora de uma apresentação, de uma aula mais expositiva, ele não tem muita metodologia, ele não utiliza técnicas para auxiliá-lo e ele não tem um procedimento muito adequado para atender às necessidades ou para antecipar possíveis dúvidas que os alunos possam ter em relação àquele conteúdo, tá? Então, esse módulo todo de didática, ele é fundamental, principalmente para o pedagogo, porque vocês, em vários momentos, precisarão orientar os professores de vocês, que às vezes chegam na escola para ensinar com algumas falhas dessa natureza, ou porque não viu disciplinas pedagógicas na sua formação da forma como deveria, porque, por lei, as universidades e as faculdades elas são obrigadas a exigir, a oferecer disciplinas pedagógicas para cursos de licenciatura, mas o que não quer dizer que o aluno, em formação, ele tenha tido uma atenção mais específica e um carinho necessário às disciplinas pedagógicas, que, na verdade, é as disciplinas que formam o professor. A área de conhecimento, matemática, língua portuguesa, ciências sociais, próprias ciências, são áreas de conhecimento que forma de maneira técnica, mas quem forma o professor são as disciplinas pedagógicas. E vocês, como pedagogos, muitas vezes vão pegar aí, vai chegar professores para vocês que precisarão dessa orientação e que vocês vão ter que ter muita delicadeza, muita sutileza para auxiliá-los a reaprender ou mesmo aprender alguns conceitos e alguns fundamentos da pedagogia dentro da licenciatura. A aula 20 fala sobre o currículo, algumas considerações, né, que a gente já trouxe aqui, falamos algumas coisas sobre o currículo. Essa aula ela é fundamental porque ela fala do currículo nulo, do currículo oculto e do currículo explícito. Que são esses currículos? É indispensável que você, como professor, como pedagogo, saiba identificar, classificar cada um desses currículos, porque currículo é poder, currículo é identidade, currículo é política, é ideário social. Então, quais são as influências que esse currículo traz na oralidade, na escrita e na formulação dos objetivos geral e específicos que eu irei elaborar para o meu aluno executar. Então, vale a pena ler com muita atenção todas essas aulas, mas o objetivo, as aulas dos objetivos e a aula referente ao conteúdo. Tá? Na aula 21, fala sobre o planejamento e o projeto político-pedagógico. Nossa, só de falar projeto político-pedagógico, só isso já daria um curso, porque é um tema amplo de entendimento, embora técnico, mas principalmente político, não de política partidária, mas de política democrática, e que cabe, sim, em algum momento, a gente falar um pouco mais sobre o projeto político-pedagógico e vocês pesquisarem a respeito do que é um projeto político-pedagógico e a diferença de um projeto pedagógico, um projeto de curso e um projeto político-pedagógico. Fica a dica aí para vocês buscarem no YouTube, tem muito material bom, mas selecionem, tá? Selecionem esses materiais, filtrem e entendam o que é o projeto político-pedagógico, porque também é um documento de suma importância, exigido, e que o pedagogo, ele comum e normalmente ele está à frente dessa organização do acompanhamento, da atualização ou mesmo da elaboração junto à comunidade escolar do projeto político-pedagógico. Então, a aula 21 vai falar sobre planejamento, e aí é planejamento de curso, e logo em seguida, projetos e o projeto político-pedagógico. Então, tem suas diferenças, tá? Mas
válido e é importante você saber o que é o planejamento, porque é uma outra lacuna. Vocês vão receber muitos professores nas escolas em que vocês assumirem uma supervisão, uma coordenação, ou independente de ser escola, uma outra instituição, que a gente já falou que a atuação do pedagogo não é só na escola, são em várias frentes, onde fala-se de educação, a gente está falando da figura do pedagogo que precisa estar lá presente. Então, o campo e o mercado de trabalho é amplo, né? A gente fala mais escola porque é o habitual, talvez é o cultural, mas não é o específico e nem o único campo de atuação do pedagogo. Então, o pedagogo ele vai receber pessoas que vão auxiliá-lo em algum treinamento, alguma orientação, em alguma capacitação, que normalmente ele supervisiona, orienta, planeja, mas essa outra pessoa que é supervisionada e acompanhada pelo pedagogo, ele precisa apresentar para ele um planejamento, assim como na escola, em qualquer instituição, mas na escola especificamente. Esse planejamento é o que ele vai trabalhar no decorrer do curso, se for um planejamento de curso, se for um planejamento anual, o planejamento da área de conhecimento, o planejamento da disciplina, o que ele vai apresentar dentro do currículo, partindo do currículo, da proposta curricular para os alunos dele. Então, a escola ou a instituição, seja lá qual for, ela precisa receber esse planejamento e desse planejamento, se escola, vai descender o plano de aula. Se uma outra instituição, empresa, ONG, hospital, essa pessoa supervisionada pelo pedagogo receberá, precisará entregar para o pedagogo o seu planejamento de trabalho. Como ele vai desenvolver, quais são os passos, em que momento ele vai fazer isso. Então, por isso que eu falei no início que esta parte do material de didática, que é uma didática mais clássica, ela está trazendo aqui o fazer pedagógico. Então, o que é o fazer pedagógico? É o saber planejar. E para eu saber planejar, eu preciso saber o que e como eu vou fazer. Eu preciso ter segurança do que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, para quem eu vou trabalhar e de que maneira eu vou organizar esse trabalho para que os objetivos traçados lá no início sejam alcançados pelo meu aluno, pelo meu cliente, pelo meu público-alvo ao qual eu trabalho. E todas essas etapas que nós vimos até agora são itens que compõem a organização de um planejamento, de um plano de aula, de uma proposta de projeto. E, inclusive, parte dele vai compor o projeto político-pedagógico, que é amplo, que é extenso e não se limita a isso. Não estou dizendo que o planejamento é limitado, veja bem, eu estou dizendo que o planejamento ele tem uma funcionalidade diferente do projeto político-pedagógico. Então, estudem. Pedagogo precisa dominar todas essas áreas, a qual essa parte da didática mais clássica traz, porque é o fazer pedagógico, e a parte da didática crítica e plural, que vem acompanhando desde o modo anterior, isso daí precisa ser internalizado nas ações, na oralidade, na escrita, na parte de diversificar a forma de ensinar e de aprender e entender que a sociedade é diversificada e a escola é diversa. E eu preciso respeitar essa diversidade que a escola traz, porque ela é plural, assim como a didática tem que ser crítica e precisa ser plural. Na aula 22, vem aí novamente, mas dando uma ênfase maior, uma atenção maior ao planejamento entre determinações e participações na educação escolar. Analisar criticamente o planejamento a partir das influências determinadas ou deterministas e de participação nas escolas, ou seja, é fazendo a pessoa que planeja ser crítico em relação à sua realidade, ao contexto em que ele está trabalhando. Eu não posso elaborar um planejamento só porque o meu orientador ou o meu coordenador pedagógico me pediu. Eu tenho que elaborar um planejamento para o meu aluno, para o meu cliente, para
o meu público, para o espaço ao qual eu estou trabalhando. Tem que ter eficácia, tem que ser funcional, tem que fazer diferença no contexto, senão torna-se um mero documento para cumprir uma burocracia e a sua prática, na realidade, ela não vai fazer diferença alguma naquele espaço. E como nós estamos pensando numa formação pedagógica de um pedagogo, de um professor que faça diferença, não vai ser só mais um, então eu preciso pensar e ser o meu planejamento extensão daquilo que eu vejo que vai fazer diferença na minha realidade, respeitando as adversidades, respeitando o contexto social de acordo com a minha memória, não só afetiva, mas também de conhecimento acumulado ao longo da minha formação, mais associado à minha vida prática. Tá? Então, na aula 23, vem aí trazendo o plano de curso. A gente falou do planejamento, né? Projeto político-pedagógico a gente só citou, né, porque ele requer uma atenção e um carinho maior, e vale a pena vocês buscarem, além do material que é oferecido para vocês, uma referência em outros materiais. Né? Então, a aula 23 agora vai falar sobre o plano de curso. Falei agora há pouco que o planejamento é um plano maior, né, do seu curso, da sua área de conhecimento, a ser trabalhada ou bimestralmente, ou trimestralmente, ou num semestre, ou anualmente, dependendo do seu segmento de ensino, de acordo com os seus anos de escolaridade, se ensino fundamental, se ensino médio, se graduação, se pós-graduação. E agora, a aula 23 ela vai falar sobre o plano de curso. Né? O plano de curso são planos de unidade, são planos de temáticas mais específicas que você vai trabalhar. Então, eu, dentro do ensino de ciências, eu posso trabalhar, por exemplo, a água. Então, a área de conhecimento ensino de ciências. Vou trabalhar a água. Dentro da água, o que eu posso falar sobre a água? Falar sobre dizer que a água é potável, falar da importância da água na sociedade, falar dos estados, né, os estados líquido, sólido, gasoso em que a água passa. Então, isso torna-se um conteúdo, como um conteúdo de unidade. E o que é a unidade? É aquela aula que você faz para o seu aluno, que você elabora os objetivos com o objetivo geral e vários, né, objetivos específicos que vão se desdobrar em forma de conteúdo e atividade para ele alcançar o objetivo geral ao final da aula. Um exemplo disso, de novo, o material didático de vocês. Cada uma das unidades de aula foi pensado um plano de aula, embora não esteja organizado e apresentado assim para vocês. O que é apresentado é o objetivo, o conteúdo, mas tem lá o objetivo, que o plano de aula precisa ter, o conteúdo, que são as escritas, a descrição do material, o que vocês estudam, desenvolvimento. Tem lá a metodologia em forma de material impresso, em forma online, e a avaliação que está associada ao conteúdo. Qual é a avaliação? Tem sempre um questionário no final do material de vocês. Então, o plano de aula, assim como o planejamento, mas o plano de aula ele precisa ter um momento de avaliação para verificar se o aluno alcançou o objetivo geral e cada um dos objetivos específicos que você traçou para ele no decorrer da aula. Tá? Então, lá nesse material didático, vocês vão ver modelo de plano de aula, vão ver modelo de planejamento, busquem, tem em outros lugares diferentes modelos, né? Não existe uma regra de modelo, que existe uma estrutura, e a estrutura é essa que o material didático traz aí para vocês, tá bom? A gente discutiu, então, de uma forma breve, todo o conteúdo que é alvo de estudo na AD2 da disciplina de didática. Eu espero ter ajudado. A AD já está disponível, né, para vocês realizarem. Não deixe para fazer em cima da hora. Então, a resposta, o envio das respostas de vocês em relação às perguntas precisa ser enviado até o dia 7 de novembro.
leiam o enunciado da AD, todo ele, façam as questões com atenção, presta bem atenção, são 2 questões, cada uma valendo meio ponto. E, de novo, aquela questão, uma questão para valer meio ponto, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que ler o material, eu tenho que pesquisar fora, eu tenho que ter atenção àquilo que está sendo apresentado na videotutoria ou nessa gravação que a gente está trazendo aqui para vocês, porque eu posso trocar com os meus colegas de trabalho, ou melhor, com os meus colegas de estudo, trocar ideias, né? Não respostas, mas trocar ideias para ajudar nessa formulação. Aproveitando aí para lembrar vocês que a gente está no período do fórum pontuado, então aproveitem o espaço do fórum para essa interação, para discutir a AD, né? Para discutir o conteúdo apresentado aqui nessa live, e coloquem aí a opinião de vocês, comentem algo, coisas, situações relevantes, porque a participação de vocês vale ponto. Não fique só esperando eu colocar perguntas para vocês responderem. Até porque, dentro em breve, ou se não, a boa parte de vocês, se não são, serão professores, serão pedagogos, profissionais da educação que irão orientar, supervisionar, coordenar, auxiliar outros professores. Então, discutam entre si. Essa participação, essa interação estará sendo observada por mim e estará sendo relacionado, organizado como ponto e encaminhado para a coordenação para ser o ponto, o fórum pontuado. Tá bom? Gente, boa AD para vocês. Espero ter auxiliado a todos. Vou fazer um pequeno compartilhamento de tela aqui, né, para que vocês possam visualizar a AD, né? Então, vocês têm 2 formas de acessar, que é aqui, clicando nas atividades, ou aqui, se você tiver um momento que, de repente, poxa, eu quero ver o que é AD, mas não dá para fazer agora, vou fazer daqui a pouco, mas eu quero ver as perguntas, então, clicando aqui direto em AD, vai abrir esse alerta com as principais informações, o enunciado de que aula vai cair AD, né, as orientações de como postar de forma correta, a data, limite de envio com o horário, e aqui as perguntas referente a AD, referente ao conteúdo das aulas de 13 a 23. Tudo bem, pessoal? Então, eu desejo a todos vocês uma boa AD, bons estudos, não abandonem o fórum, lembrando que ele está sendo pontuado e eu estarei acompanhando vocês pelo fórum, e a gente se vê agora a partir do dia 15 de novembro. Tudo bem? Um abraço para vocês, bons estudos, não deixem de participar, de dar seu joinha aí, para que a gente possa perceber o quanto tem sido válido e continuar fazendo aí as lives de orientação da tutoria presencial, que hoje é online. Um abraço para vocês e bons estudos.